Mas nós podemos falar do pai, nós podemos falar da pessoa que lidera alguma coisa no seu ambiente de trabalho, na igreja, na família, né? As pessoas que têm um destaque entre as demais. Não pode ter nem inveja e nem espírito faccioso de facção, de separação, de grupinho. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Não é sábio nós termos grupinhos, só grupinho. Você está numa igreja como a nossa, termina o culto, tem gente que antes de terminar o culto já está saindo. Às vezes aqui sentado a gente fica olhando. 9h10, 9h15, as pessoas já estão pegando a bolsinha e saindo. É pecado sair, pastor? Às vezes para pegar um ônibus, não é pecado. Mas esta pessoa, ou estas pessoas, estão perdendo uma grande oportunidade de cumprimentar umas às outras depois do culto. Quanta gente na igreja que nós não conhecemos? Quantas pessoas? Porque elas vão embora. Parece que não tem prazer em cumprimentar umas às outras. Eu quero conhecer aquele irmão que fica no cantinho, aquela irmã, aquela outra que está lá. Como chama ele? É onde mora? Às vezes mora na sua vila, no seu bairro, perto da sua casa, congrega na mesma igreja e você nem sabe, nem conhece. Poderia ser uma grande amiga na sua vida, um grande amigo na sua vida, poderia fazer diferença no resto da sua vida, aquela pessoa que você está desprezando. Olha só, que coisa interessante. Para quê? Por que não ficar até o final? O nosso culto termina 9h, 9h15, 9h30, quando muito. Quando era o baile? Quando é a festa lá do churrasco? Quem é que sai da metade? Quem é que sai 9h? Né? Quantas vezes estou numa festa, já são 10h, eu digo para minha esposa, vamos embora. Ela diz, não, está cedo. Pelo amor de Deus, já são 10h. Né? Não, está cedo, não saiu nem o bolo ainda. Meu Deus do céu, esse povo deixa para cortar o bolo meia-noite, que é para todo mundo ficar até a hora do bolo, gente. Eu já sei disso, não quero nem saber de bolo. Vamos embora, vamos descansar. Não é verdade? Ontem o pastor Joel foi lá no interior, terminou lá o batismo, terminou tudo. E aí quando terminou, os irmãos disseram, não, ainda vamos para casa jantar ainda. Saíram 11h, não sei que hora, da casa do irmão depois da janta. Olha, não tem problema. Fizesse o culto até 11h. O primeiro que ia ficar bravo era o pastor Joel, não é verdade? Era o primeiro. Que é isso? Isso é hora de terminar culto 11h, não é verdade? Não é verdade? Né? Veja, irmão, como nós somos terríveis, né? Nós somos terríveis. Agora, na casa de Deus, 9h15 já está os irmãos pegando a sacolinha e saindo. Fala, mas por que faz isso, meu Deus? Não recebeu nem a bênção final ainda do culto, não é verdade? Está perdendo muita coisa. Outros com inveja. Inveja, irmãos, inveja é coisa abominável a Deus. Sabe qual foi o primeiro invejoso? Vocês conhecem o nome dele? Olha lá. Foi Lúcifer. Ele invejou o quê? O trono de Deus. Foi o primeiro que teve o sentimento criado dentro de si, foi ele. Ele quis o lugar de Deus. Está entendendo? Sereis semelhante a Deus. Para isso, o que ele usou? Inventou outra coisa. Ele disse que ele é pai da mentira, porque ele inventou a mentira, lá mesmo no céu. Ele inventou a mentira. Bom, para eu tomar o lugar dele, eu preciso inventar mais um negócio aí. O que é isso que eu vou inventar? Mentira. Eu vou começar a mentir para os anjos, meus companheiros aqui, um monte de coisa contra Deus. É por isso que está escrito na palavra de Deus, que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. O mentiroso, irmão, está junto com o homicida, com o idólatra, com o feiticeiro, viu?
O mentiroso está junto, no mesmo versículo, que não herdará o reino dos céus. Agora, vocês já viram quanto crente mentiroso existe? Vocês já pensaram nisso? Quanto crente mentiroso, que é o mesmo, qualificado no mesmo lugar do homicida, do que mata. Matar não é terrível? Alguém matar o outro? Se tivesse com o irmão aqui, está vendo aquele irmão aqui? Ele matou um ontem. Já pensou o que a gente ia fazer com ele aqui? Mas ele matou ontem, está aqui. E quantos que estão por aqui na casa de Deus e mentiram ontem? Tem uns que já mentiram hoje, não é verdade? Tem uns que já mentiram hoje, não é verdade? E está enquadrado no mesmo versículo. É abominação a Deus, é pecado de destruição espiritual a mentira. É coisa terrível. Nós não podemos deixar nossos filhos mentirem. Nossos netos, nós não podemos. É inadmissível, irmão. Isso é um gravíssimo. A mentira. Não aceitar. Fala a verdade. Ensinar os filhos, ó, sempre que você falar a verdade, você não vai apanhar, nem vai sentir nenhuma repressão. Você vai ter uns conselhos só. Mas se você mentir, aí você vai. Isso aí eu ensinava para meus filhos desde pequenininho. Se você mentir, a hora que a gente descobrir, passa o tempo que passar, você vai levar umas correção mais doída. Agora, se você falar a verdade, então nós não vamos, você não vai sofrer, você vai ter uns conselhos. Para já ir doutrinando a não mentir. Não mentir. A primeira reação do ser humano, irmão, é a tentação do inimigo, é mentir. A esposa mente para o marido mente para a esposa, os filhos vê todo mundo mentindo, começa a mentir também, na igreja um mente, outro mente. Para quê? Coisa que nem precisa falar, a pessoa já fala mentindo. Né? Oh, camisa bonita, irmão, bonita, isso aqui é bonita demais, foi caro, paguei R$500, pagou nada, pagou 50, aumenta um zero, não é verdade? Vocês já viram, ontem eu fui numa congregação, tinha os irmãos lá, tudo bem uniformizado ontem à noite, bonitinho, uniforme completo, irmão, todo com Dudalina, aquela estrelinha da Dudalina assim, né? Só que ela estava meio grandinha, eu falei, mas que Dudalina bonita, eu sei onde tem essa Dudalina aí, ó, no Brás. Tudo Dudalina falsificada, não é verdade? Mas, irmão, para que você está com a camisa com o desenho da Dudalina aqui falsificada? Não é verdade? Então, o ser humano já vai entrando por esse caminho tão terrível, né, irmão? Da facção, da inveja, de querer. A inveja é um sentimento, irmão, terrível. Terrível, não aceita, irmão. Quando você vê uma coisa igual, ó, eu queria comprar uma coisa igual aquele do irmão ali, mas agora eu já não quero mais, porque eu vi o irmão com aquela coisa lá, não quero mais então. Não quero mais, vou tirar isso aí do meu coração, porque não quero ter inveja no meu coração, entendeu? Não quero ter inveja não. Eu vi um fogão ali, aquele fogão, aquela geladeira, eu queria igual, mas eu nem vou querer mais, porque agora minha prima comprou, fulana comprou, Beltrano, não vou comprar, não quero nem transparecer que eu estou com inveja. Na verdade, vou procurar outro tipo, está entendendo? E por aí vai. A facção é grupinho, é partido, grupinho, separado, dentro da igreja, entre os irmãos. Isso é muito pernicioso, muito pernicioso. Nós precisamos conhecer a igreja onde congregamos. Nós precisamos conhecer todos os irmãos, endereço, o nome, a vida dos irmãos, onde mora, ali, acolá, e conhecer. E não temos um grupinho só especial para nós. Não devemos viver assim. Às vezes alguém pode pensar, o pastor só vive com aquele grupo, com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas... Não é isso. É que os demais que se afugentam do pastor. Como é que o pastor vai sair correndo atrás de todo mundo? Não é verdade? Não tem jeito. São os irmãos que têm que sair de lá e vir cumprimentar o pastor aqui. Não dá para o pastor sair daqui e cumprimentar os irmãos lá. Já foi todo mundo embora.
Não é verdade? Os irmãos é que tem que sair. Vou cumprimentar o pastor lá. Vou cumprimentar. Quando a gente chega nas congregações aí, é interessante. Os irmãos não vão embora sem cumprimentar a gente. Termina o culto, eles vêm cumprimentar e tirar uma selfie ainda, né? Pastor, dá licença aqui, ó. Como é? Selfie. Então, foi o que eu falei, selfie. Vocês estão vendo, irmão? Uma já dá trabalho, imagina 1000, né? Selfie. Não é selfie? Selfie. Falei errado? Falei certo? Estou falando certo e ela está me consertando ali. Selfie. Pronto, não é verdade? Olha, tira. Vamos tirar, uai, né? Na sede ninguém tira selfie comigo, não é verdade? Ninguém tira selfie comigo na sede. Vocês têm medo, o que é, né? Entendeu? Ninguém não. Tem uns irmãos aqui que já me chamaram para tomar um cafezinho na casa deles, né? E já fui quando me chamam, porque hoje é diferente. Eu não posso dizer, irmão, vou lá almoçar na sua casa, viu, domingo? Eu não posso falar isso, né? Eu não sei, não conheço o problema na vida do irmão, se domingo ele tem compromisso, isso e aquilo. É o irmão que tem que dizer, olha, irmão, pastor, vamos marcar aí. Esses dias o irmão me chamou, vocês comem polenta? Eu falei, como? Minha esposa falou, comemos sim. Principalmente se tiver um franguinho acompanhando, não é verdade? Vocês vão comer uma polenta lá em casa? Vamos, pode marcar. Sabe quantas vezes ele marcou? 3 vezes. Marcou a primeira, eu não pude. Marcou a segunda, nós estávamos viajando. Marcou a terceira, apareceu um outro trabalho. Aí minha esposa falou, bem, não é possível mais. Falei, não é mesmo. Nós vamos ter que suspender esse trabalho e ir lá, porque já é a terceira vez. E fomos. E olha que polenta gostosa, irmão. Foi um pedaço de noite muito excelente. O irmão mora bem pertinho aqui da igreja, 4, 5 quadras. E fomos lá comer com ele. Veja, ele marcou 3 vezes. Isso quer dizer, ele queria mesmo que eu fosse na casa dele. Não é verdade? Não ficou zangado nem nada. Que prazer para mim. Alguém pensa que eu só como lasanha, não sei o quê. Nada disso, irmão. Fazer igual o pastor Joel. A gente come até filé mignon, até. Mas o pastor Joel que gosta de falar assim, né? É verdade. Até frango frito o pastor Joel diz que come, não é? Então, não é por comida. A gente não está falando por comida. É aquela visita, não é? Visitei um obreiro essa semana, que já há dias também estava me chamando. Aí deu certo na quinta-feira, na boca da noite, nós nos encontramos lá por causa do trabalho dele. E fomos lá, conversamos, foi muito bom o diálogo que tivemos na casa dele. Não há facção entre nós, não há separação. Agora nós precisamos se esforçar para trabalhar isso, está entendendo? Para trabalhar. Às vezes vamos na casa de algum irmão que ele diz assim, mas que coisa, nunca esperava que um dia receber o pastor na minha casa. Por que nunca esperava? Nunca esperava porque nunca convidou também, né? Nunca convidou. Entendeu? Ora, só é convidar que nós vamos, não tem problema. Até aquele irmão que fala mal de mim, eu vou na casa dele se ele me chamar. Aí é que eu vou mesmo, para mostrar para ele que eu não sou aquele que ele está falando, não é verdade? E assim por diante. Não podemos ter facção, irmão, aquele grupinho. Você se contentar. Tem gente que termina a vida no isolamento e na solidão. Sabe por quê? Porque escolheram meia dúzia de pessoas na vida toda para viver com aquela meia dúzia de pessoas. E aquela meia dúzia de pessoas se pulverizaram na vida. Cada um foi para o seu lado. E eles ficaram sozinhos. Porque não trabalharam com toda a igreja, com todo mundo. É todo mundo, todo mundo. Vem um, eu ensino isso meus filhos. Alguém diz, o pastor Levi Júnior lá, mas gosta de, só fica lá, não tem nem tempo de estar com a gente aqui. Às vezes eu ligo para ele, meu filho, quer vir aqui comer uma macarronadinha aqui em casa? Aí ele fala, pai, eu tenho já umas visitas marcadas lá com os irmãos e tal.
difícil dar certo ele não ter uma noite livre para vir. Aí a minha esposa às vezes, mas que coisa, minha outra filha que mora ali junto com a gente, ele nunca pode. Aí eu digo, olha, graças a Deus que ele tem muita amizade com a igreja lá. Graças a Deus que ele tem um grande entrosamento. Porque aquele povo é que vai fazer parte da vida, da alegria dele, da felicidade dele e do ministério dele. É aquele povo que faz. Então, ele tem que se entrosar realmente com aquele povo. Imagina se ele estivesse lá, mas o coração estivesse aqui, os amigos estivessem aqui em Limeira, só com a família aqui. Eu ia ficar preocupado, mas esse moço, meu filho, não se entrosa com os irmãos lá, não é verdade? Então, o correto é onde você está, você se entrosar, fazer amizade, não deixar que a facção, é um espírito isso, inveja é um espírito, facção é um espírito de facção. Então tem o espírito de união e de comunhão, e tem o espírito de facção, de pessoas que sem nenhuma justificativa rejeita as demais, rejeita. Todo mundo que se aproxima é rejeitada. Estende a mão, ele não dá a mão. Vira as costas, não quero nada com essa pessoa. Eu já tenho meu grupo. Eu não sinto falta de ninguém. Já tenho meu grupo. Olha que quem faz isso vai ficar sozinho. Vai ficar na solidão. Eu tenho a minha esposa aqui que ela sempre teve amigas, sempre teve irmãs, particular, sai com as irmãs, sempre teve, e eu sempre incentivei. Falei, está certo assim mesmo, é assim mesmo. As irmãs devem ter as suas amizades, devem fazer suas amizades, com várias irmãs, não só com meia dúzia, não é? As irmãs têm amizade, com uma, com outra, os irmãos da mesma forma, não é verdade? Se reunir, se encontrar os irmãos, isso é muito salutar. Os casais, entendeu, irmão? Se encontrar, isso é muito importante, é bíblico, faz parte do ensinamento da palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que Jesus tinha amigos além dos discípulos, nós temos aí na Bíblia relatando quantos lugares Jesus era convidado e ia, para casamentos, para jantares, para várias reuniões, quando pessoas estavam doentes, e Jesus tinha amizades além dos discípulos, e andavam juntos. Olha o companheirismo de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos que tinham família. Jesus tinha discípulos que tinham filhos, esposas e netos. Mas Jesus andava com eles em grupo. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos exercitar esta vida em comum, irmão. Ninguém deve viver separado, mantendo o respeito, mantendo a consideração, não extrapolando os limites. A amizade saudável é aquela amizade respeitosa, é aquela amizade que você sabe o limite. Amigo não pode chegar na casa do outro e abrindo geladeira e dizendo aqui, vamos ficar aqui até nós jantar de noite. Não tem nada disso. Amigo chegou na casa do outro, respeita o que o outro vai mandar. Na verdade, o que o outro vai fazer. Se ele der um cafezinho, é um cafezinho. Não tem nada de pedir janta. Não, eu vim aqui foi para jantar. Eu só saio daqui quando eu jantar. Que negócio é esse, rapaz? Passou da amizade. Aí já entrou numa intimidade que não convém. Vamos lá abrir a geladeira e tomar e beber o que tem na geladeira. Não faz isso. A casa do seu irmão abriu uma geladeira. Vai que tem uma cerveja escondida lá e você vai ver. E isso é muito ruim, não é verdade? Então não é bom abrir geladeira de qualquer um. Então, inveja e facção não vem de Deus. Não vem de Deus. Olha só aqui. A pessoa que tem sabedoria do alto, ela é amorosa, é fiel, coloca Deus em primeiro lugar, sabe o discernimento do certo e do errado,
ouve e aprende. Tem gente que prejudica essa comunhão porque ela só quer que os outros ouvem. Você está num grupo de pessoas assim, você percebe às vezes alguém que só ele ensina, ou só ela ensina. Só ela fala, só ela ensina, só ela diz, olha, esse momento que estamos juntos de comunhão, quem tem sabedoria do alto, tanto ouve como aprende. Faz o que é certo. O que é certo a fazer nesta hora? Às vezes o que é certo é falar. Às vezes o que é certo é ficar quieto, calado, é não dizer nada. Não é? Tem hora que você diz, eu vou orar a esse respeito. Quantas vezes aconteceram fatos que eu saí daquele local sem dar uma palavra? Não vou falar nada. Agora não é hora de falar nada. Tem momento que você não deve se meter, entrar, não é? De jeito nenhum. Tempo desse um companheiro contou para mim que um irmão ligou, gritando, chorando, vem aqui pastor, vem aqui que tem um irmão fulano que está com um facão querendo matar a irmã ciclana, a esposa. Corre aqui. E o irmão foi. Quando ele chegou lá, que desceu do carro, que o irmão viu ele, o irmão parou de correr atrás da irmã com o facão e passou a correr atrás do pastor com o facão. Olha o que ele foi arrumar para a vida dele. Livrou a irmã mesmo, mas ele ficou numa situação. Falei, mas rapaz, mas isso é coisa que se faça? O irmão com o facão, querendo matar um, e você vai lá? Mas é claro que ele ia correr atrás de você mesmo. E o senhor ia fazer o quê? Eu ia mandar ligar para a polícia. Isso é casa de polícia, isso não é casa de pastor. A pessoa está com a arma na mão, com o facão na mão, já saiu da parte do ministerial, meu filho. Agora é caso policial. Chama a polícia, acabou. Não é? Não é nada disso. Agora, outro dia, um pastor me ligou na hora do culto, domingo, e disse assim, pastor, o vizinho aqui veio de cueca aqui do lado da igreja e quis entrar dentro da igreja aqui de cueca agora. Os irmãos agarraram ele e ele está agarrado ali no quartinho ao lado dos irmãos ali, vizinho da igreja. Os irmãos querem chamar a polícia, fazer isso, fazer aquilo, o que o senhor acha? Ainda bem que eu estava com o celular ligado. Eu disse, ele está agarrado lá, tudo certinho, está agarrado, está esperando o senhor dar uma ordem aí para nós fazer. Eu falei, então faz o seguinte, faz uma oração por ele ali dentro do quartinho e pega ele com amor e carinho, leva lá na casa dele, na porta da casa, dentro da casa, dá um abraço nele, pede desculpa a ele pelo barulho, viu? Diga a ele que vão abaixar o barulho, para ele ter paciência, aconselha ele não sair mais de cueca na rua, porque pode pegar um resfriado e um problema sério pode acontecer, né? E não fazer mais isso. E não chame a polícia de forma nenhuma, de jeito nenhum. Dá um abraço nele, deixa ele na porta da casa. Mas é mesmo, pastor? O senhor está falando sério? Eu estou falando sério, é isso para fazer. Estou falando sério. E eles fizeram, obedeceram. Sabe o que aconteceu, irmão? Vizinho que está lá, o pastor Joel conhece, deve ter mais de 10 anos ali, aquele vizinho, né? Mais de 10 anos. Mudou a semana passada da casa. A casa é dele, ele mudou a semana passada. Provavelmente de vergonha do que ele fez. Está entendendo? Sabe quem mudou para casa? Um crente. Um crente mudou para casa. Está vendo? Olha, já pensou se tivesse chamado a polícia? Já pensou que confusão não estaria? O inimigo, o ódio, esse homem provavelmente pode se converter lá na vila para onde ele mudou agora. Não é verdade? Olha como tem que ter cuidado. Tem a decisão que você tem que tomar. Seu vizinho está fazendo uma coisa lá, e tá. Eu já mudei de uma casa na mesma cidade por causa do vizinho. O vizinho saía 2 metros de distância, assim, do meu quarto. Sábado e domingo ele ia para o sítio dele.
e deixava uma filha e um filho, moço. E o filho tinha uma bateria do lado do meu quarto. E vinha a rapaziada sábado e domingo para ensaiar música, cantar com microfone, tocar bateria, guitarra e tudo ali do lado do meu quarto. No sábado à noite, chegava a juntar 100, 150 jovens na casa e na porta da casa. No sábado à noite. Não é casinha não, amor. Casa boa, bairro bom, de classe média alta. Eu fui lá 2 ou 3 vezes, conversei, não é possível, tal e coisa, barulho está muito alto, não tem como a gente ouvir um programa de televisão, não tem como a gente descansar uma tarde, não tem como, está difícil. Não teve jeito. Eu era muito amigo do prefeito, do delegado, conhecia todos eles, poderia ter usado de tudo isso, mas eu preferi procurar uma outra casa e mudar para outro lugar. Preferi. Eu ia criar um problema, ia dar um problema, aquela pessoa ia ficar com ódio de pastor e de evangélico, não é verdade? Então, temos que pensar. Já me ensinaram uma coisa: quando você for comprar uma casa para você morar, então você tem que ir naquela casa durante a semana em horários diferentes, viu? Você tem que ir de manhã, parar na porta da casa e ficar ali 1 hora vendo o que acontece, 7 da manhã, 6 da manhã. Você tem que ir meio-dia, parar e ver. Você tem que ir à tarde, parar e ver. E você tem que ir 10, 11 horas da noite e ver também o que acontece lá. Fica parado na frente, você tem que fazer isso, senão você vai cometer uma barbaridade. Pastor, esses dias, quis mudar para perto da igreja, lá no interior, casa boa, alugando barato, ele ficou todo contente, mudou, quase em frente da igreja, uma esquina. Aí, quando ele mudou para aquela casa, irmão, desde a primeira madrugada, ele já começou a ver a situação que era. A esquina da casa era ponto de ônibus para pegar os peão de catar laranja, catar fruta, cortar cana, essas coisas. 4 horas da madrugada começava o pampeiro na porta da casa dele. Um rindo, outro xingando, outro gritando, outro falando história. E 4 da madrugada já começava. Falou, fiz a maior besteira na minha vida. Fiz a maior besteira na minha vida, pastor. Ele aguentou, depois veio outro pastor e mudou de casa. Isso é muito sério. Tem que ter cuidado, sabedoria, para fazer as coisas, para depois não criar problema. Já pensou se esse irmão levanta de madrugada e quer mandar os peão com facão na mão calar a boca? Já pensou? Cala a boca, você não deixa dormir 4 horas da madrugada. O que pode acontecer? Então, temos que ter sabedoria. Pedir a Deus que tenha misericórdia. Os benefícios da sabedoria que vem do alto. Olha o benefício: vida longa e próspera. Tem o favor de Deus e das pessoas. Boa reputação. Bom julgamento. Sucesso. Riqueza, honra, prazer e paz. Olha só. Quanta coisa boa para quem tem sabedoria que vem do alto. Tem gente que vive uma vida tumultuada. Pode observar essas pessoas que vivem uma vida tumultuada. Lá adiante, lá atrás. Ou seja, eles não tiveram sabedoria para resolver as coisas importantes da sua vida. E hoje estão com a vida tumultuada, sem paz, pedindo oração e misericórdia, com a situação terrível. Mas qual é o problema? Veio lá de trás, as decisões que tomaram não foram decisões sábias, não foram decisões inteligentes. Que Deus nos abençoe. Pastor Roberto tem oportunidade e vamos deixar um pouquinho a final. Mondré,
Vamos chegando. Se quer pôr irmão mesmo. Vem, irmão André. Não quer não? Gente, rapaz. Diz que não, rapaz. É tu mesmo. És tu mesmo. Está muito bem. Está muito bem. Como o pastor já disse, já adiantou, realmente esse assunto tem as suas complexidades. Inclusive, irmãos, às vezes nós nos equivocamos com relação ao assunto fé, porque para muitos a fé, ela é manifesta, ela é demonstrada, por exemplo, no momento da cura, né? Eu tenho fé, o irmão tem fé, o fulano tem fé para orar e Jesus curar, né? Outros se equivocam afirmando ou pensando que a fé é no momento do milagre, né, do prodígio, e por aí vai, né? Dentro desse raciocínio, dentro dessa colocação. Mas na verdade, Tiago, né, apóstolo Tiago, é um livro, ele é bem específico, ele é bem singular e bem diferente, porque ele nos ensina com muita clareza o que realmente é a fé. E ele fazendo uma ligação, ele fazendo um entrelaçamento muito determinado entre fé e o resultado da fé. Fé e obras estão sempre juntas, sempre caminham juntas. E aí a gente pode admitir que fé é atitude, fé é ação, fé é vida. A fé, ela é visível, ela é perceptível, ela não é discursada. Pode ser pregada? Pode, mas a fé, ela se manifesta, na verdade, no meu dia a dia, na minha vida diária, na minha ação, o modo como eu falo, o modo como eu reajo, o modo como eu me apresento, aí demonstra-se a fé. Olha só o que é fé. Os discípulos fizeram a seguinte oração a Jesus, diante de Jesus. Fizeram a seguinte oração: Senhor, acrescenta-nos a fé. Agora, por que os discípulos fizeram essa oração a Jesus? Olha o que Jesus estava propondo para os discípulos, que eram homens tanto quanto nós. Olha o que Jesus estava propondo. Se por 7 vezes, não é uma, não é duas, não é 3, 7 vezes no dia, o teu irmão vir pedir perdão para você, perdoa-lhe. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, é preciso a gente desenvolver e crescer esta fé, senão nós estamos perdidos. Olha o que Jesus estava propondo. Vamos dizer aqui, vamos ilustrar. Aí vamos pegar aqui irmão Armando, que me conhece bem já, né? Já andamos juntos, já rodamos juntos, ele já me conhece bem, né? E eu também. Olha só, a gente sai aí para trabalhar, para realizar um determinado trabalho. E por algum descuido, por algum motivo, ele me dá um pisão no pé. Pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, pisei no seu pé. Entendeu? Tá bom, está perdoado. Viu? Passa 1 hora e meia, lá vem irmão Armando de novo do meu lado e tal, a gente corre, pisa de novo no pé. Meu irmão, perdoa, está perdoado, meu, está perdoado. Vai em paz. Né? Vamos continuar a trabalhar. E continua, e vai para lá, e vem para cá. De repente, lá está o irmão Armando, pisa de novo no pé. E no mesmo pé, e no mesmo dedão, e na mesma calejadura. Ô irmão Armando, eu vou lhe dar uma bolachada. Sai de perto de mim então, volta para casa, vai cuidar da sua vida, É assim ou não é? Estou dando só um exemplo bem prático, que é para compreender e entender o que é demonstração da fé. É aqui que se demonstra a fé, né? É aqui, é nesse momento. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, é demais, hein?
7 vezes, num dia, se pelo menos fosse 7 vezes na semana, um perdão para cada dia. Aí ainda dá para aguentar, mas no mesmo dia. Não, mas nessa passagem aqui era 7 vezes no dia. Nessa passagem aqui, viu? Vejam que a fé, irmão, verbal, ela não é suficiente. Fé verbal é isso que eu estou fazendo aqui. Estou falando, ensinando, procurando demonstrar, levantar o que é fé. Essa é a fé verbal. Eu estou verbalizando. Mas ela não é suficiente. Agora, porém, a fé mental, aquela que a gente põe aqui na mente, né? Não, eu tenho fé. Essa também é insuficiente, né? A fé verbal não é suficiente, pastor Milton. E a mental, ela é insuficiente. Por quê? Fé é exteriorização. Fé é manifestação do desejo, da vontade, do querer. Isto é fé. Amém? Estão entendendo? Muito bem, muito bem. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Olha que demonstração do que é fé. Que nós falamos tanto, pregamos tanto, né? Olha só. Olha o que ele diz para o seu servo, Eliezer, né? No caminho de Moriá, né? Talvez lá no pé do monte, né? Ó, fica aqui, não é? Com o jumento, porque eu e o rapaz, nós iremos e vamos cultuar, nós vamos adorar, e assim tendo feito, o que é que nós fazemos? Voltaremos. Como voltaremos? Eliezer, lógico, não sabia do trato dele entre Abraão e Deus, né? Mas nós que conhecemos aí, como voltaremos? Como é que se pode propor um negócio desse? É uma loucura um negócio desse, né? Inaceitável, incompreensível. Como voltaremos? Fé, irmãos, não tem nenhuma amizade, nenhuma ligação com o que é óbvio, com o que é racional, com o que é palpável, com o que é concreto. Fé não tem nenhuma ligação. Foi isso aqui que Abraão fez. Como? Que loucura, né? Deus propôs: vai e sacrifica o teu filho para mim, não é? Olha só. E no entanto, olha como ele exteriorizou. Disse, não, Deus me deu o filho, e ele me garantiu que é o meu filho da promessa, que é a minha descendência, e tal, eu vou imolar meu filho, mas ele vai ressuscitar e vai. Manifestação, exteriorização do desejo, do que estava dentro, dominando a mente dele. Fé. Então, de tudo que nós estamos aprendendo aqui, né, ou sendo ministrados nessa manhã, viu? Bem sucintamente, o que eu ensino, o que eu prego, o que eu falo, o que a gente canta. A gente canta muitos hinos sobre a fé, falando sobre a fé, né? Mas, em verdade, fé, ela é demonstrada numa vida de exemplo, de manifestações, né? De exteriorizações. Muito bem. Vamos dar uma caminhada aqui para um ponto que eu creio bem interessante e importante. Vejam só. Nós vemos, irmãos, que lá no ponto 3, as qualidades da verdadeira sabedoria, que é absolutamente antagônica e contrária sobre a outra sabedoria, que é a sabedoria
onde prevalece a inveja, o sentimento faccioso, né? E, consequentemente, por consequência, o mal. Por consequência, o mal. Muito bem. Aí nós vemos lá, que está aqui no final da leitura. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Primeiramente pura. Depois pacífica. Depois moderada. Depois tratável. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Viu? Olha só que coisa importante, né? Que coisa interessante. Primeiramente, pura. Se é puro, é a lógica, é aceitável por Deus. Se ela é pacífica, só tem um resultado: ela produz harmonia. Não tem jeito de haver contenda, confusão, de haver problema, de gerar problemas, onde se há uma pacificação, uma harmonia, né? Outra coisa, são as características. Outra coisa, ela é moderada. Não há nenhuma possibilidade de haver discussão onde todos são moderados, onde todos ponderam, onde há o diálogo, onde há a conversação. É impossível não ter uma paz reinando num ambiente, num lugar como esse. Ela é tratável. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável. O que é tratável? A sabedoria que vem do alto, ela admite o diálogo. Isso quer dizer tratável, conversável, admissível. É a sabedoria que vem do alto. Ela é aberta a diálogos. Há uma conversa, vamos conversar, irmãos. Vamos dialogar. Vamos ver o nosso ponto de vista. Ninguém se sobrepõe ao outro. Não há uma sobreposição de ideias, de pensamento. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto, ela é dialogável, ela é dialogada. E isso que quer dizer tratável. E outra coisa, cheia de misericórdia. Olha que coisa, misericórdia já é coisa maravilhosa. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela é abundante em misericórdia. Olha que coisa extraordinária. E, lógico, cheia de bons frutos. Continuando aí, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade, sem preferências injustas. Sem preferências injustas. Às vezes eu prefiro fulano, porque ele é mais meu amigo, ele me convida mais, ele paga as coisas para mim, ele me ajuda e tal. São as preferências, não é? Mas a sabedoria que vem do alto, ela não tem essa separação, não faz essa separação. É a sabedoria que vem do alto, não tem preferência, principalmente preferências injustas, né? E logicamente, hipocrisia nós já sabemos, não tem também fingimento, não é fingida, né? Agora, qual o resultado? Nós vemos aí na lição, qual o resultado de ser controlado, de ser dominado por essa sabedoria? Está aí o versículo 18 dizendo: ora, o resultado, o fruto da justiça, semeia-se na paz, para os que exercitam paz. Pronto, para nós concluirmos aqui. Agora, às vezes, irmãos, equivocadamente, a gente diz assim: quero fazer a obra de Deus, né? Agora mesmo nessa viagem que eu fiz, durante 12 dias, encontramos com alguns obreiros, com alguns irmãos, ali no Tocantins, ali no Pará, tive até num bico do Maranhão, né? E alguns irmãos chegam para nós: pastor, eu queria tanto fazer a obra de Deus, queria ser enviado para o campo missionário, e queria ser, e quero fazer, né? Mas, na verdade, irmão, fazer a obra de Deus
é procurar agradar a Deus. Procurar agradar a Deus. E isso nós fazemos aqui, fazemos ali na rua, fazemos na avenida, fazemos no trabalho, fazemos no nosso bairro, fazemos na nossa cidade, fazemos fora. Isso é fazer a obra de Deus. Agradar a Deus, procurar agradar a Deus sobre todos os seus aspectos. Fazer o que Deus requer. Agora, esse termo, ele é muito abrangente. Fazer a obra de Deus, ele é um termo muito abrangente. Às vezes, a gente pensa assim, né? Bem racional. Bom, fazer a obra de Deus, agradar a Deus, não, eu não devo fumar, eu não devo mentir, eu não devo matar, né? Eu não devo ser invejoso, né? Eu não devo adulterar, que são os pecados capitais, que é mais fácil de entender. Mas muitas vezes, o pecado da omissão, muitas vezes não, o pecado da omissão também nós deixamos de agradar a Deus, satisfazer a Deus, que são os pecados omissivos. Nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos e poderíamos fazer. E isso também é agradar a Deus. Bom, aí no versículo 18, quando colhe-se o fruto, não sei se vocês prestaram bem atenção, ora, o fruto, quando o fruto está maduro, o que a gente faz? A gente recolhe, armazena, guarda. Isso é o óbvio, é o natural, é o fruto. Agora, no entanto, Tiago, ele diz o seguinte: ora, o fruto da justiça semeia-se. É para ser semeado, não é para ser recolhido, não é para ser guardado, não é para ser armazenado. É diferente aqui. Olha que detalhe interessante. Por quê? Porque a justiça, ela não é cultivada para ser guardada, para ser armazenada, para ser escondida, para ir para o celeiro. Não, não. A justiça, ela tem que ser espalhada mesmo. Justiça tem que ser distribuída. Justiça precisa ser compartilhada, exteriorizada. Por quê? E para quê? Para contribuir com a paz. É o que o versículo está nos dizendo. Para que se contribua com a paz. Agora, quem consegue exercer ou ter tal fruto? Somente aqueles que exercitam ou promovem a paz. Aqui, ó. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, mas para aqueles que exercitam a paz. Somente para esses. Para o que exercitam. O que é um exercício? Eu faço hoje, eu faço daqui a pouco, eu faço mais tarde, eu faço à noite, amanhã, de novo, é um exercício. Exercício da paz. Muito bem. Lá no ponto 3, pode voltar para a revista, está assim o comentário. Características da verdadeira sabedoria. O objetivo de Tiago em classificar as diferenças entre sabedoria que vem do alto e da terrena é demoníaca, é mostrar que ambas podem facilmente ser identificadas, fácil, através da prática cotidiana, diária. É a prática que demonstra. A primeira qualidade da sabedoria que vem do alto, ressaltada pelo líder de Jerusalém, é a pureza. O termo é um adjetivo grego, aganos, que se refere àquilo que é sagrado, casto e sem mancha. A sabedoria que vem do alto é pura, não no sentido humano da palavra, mas algo que vem exclusivamente de Deus para nós. Mais 7 características. Após assegurar a primeira característica da sabedoria, que procede de Deus, a pureza, Tiago elenca outras 7. A paciência, a moderação, a conciliação, a misericórdia, bons frutos, imparcialidade e verdade. Agora preste bem atenção. Note que de alguma forma todas têm relação com o autodomínio ou com o domínio próprio. O que atrapalha
a conduta, o procedimento do ser humano comum. Ser humano comum. De vez em quando a gente ouve, né? O ser humano cometendo coisas, né, esquisita demais, demoníaca demais, infernal demais. O que é isso? A pessoa perdeu o autodomínio, perdeu o autocontrole. Eu não sei se vocês têm acompanhado sobre aquela reportagem sobre aquele menino de 6 anos, 8 anos, que foi morto lá no sul pelo pai, madrasta e um bocado, né? O que inclusive vai ser apresentado hoje no Bernardo, isso, o menino Bernardo. Que coisa mais demoníaca aquilo. O pai, o próprio pai, não era padrasto. O próprio pai provocando a ira no menino. Um pai, viu? Foi ele que era filho dele, provocando a ira, provocando ódio, provocando a violência. O que estava acontecendo com um pai desse? Todos nós, creio que todos aqui são pais e mães, e filmando o que ele estava fazendo contra o próprio filho. O que é isso? Um pai que perdeu o siso, um pai que perdeu o autocontrole, não é? Agora, eu estou falando de coisas que ocorrem lá fora, pessoas dominadas, né? Agora, com o crente, irmão, isso pode ocorrer também. Conosco isso pode ocorrer também. Nós vamos indo bem, vamos andando bem, numa caminhada boa, equilibrada, ponderada, moderada, não é? E vai caminhando. De repente, chega a notícia. Vem a notícia. Rapaz, você não sabe o que o irmão fulano de tal fez. Você não sabe o que a irmã fulana de tal fez. E lá vem a miséria, a desgraça. O que é isso? Perdeu o autocontrole. Perdeu o autodomínio. Eu me autodominar. Não adianta a minha esposa querer me dominar, né? Há uns domíniozinhos aí e tal. Mas o alto é só eu. Só eu que consigo. E o crente também é a mesma coisa. É disso que Tiago está falando. De alguma forma, todas têm relação com o autodomínio ou com o domínio próprio. O Evangelho, ele adverte-nos a ser mais humanos e parecidos com Jesus, ou seja, não autoritários, inflexíveis, coléricos, sem misericórdia, parciais com as pessoas e muito menos mentirosos. Já foi falado sobre a mentira aqui, né? Isso porque tais más qualidades são provenientes da sabedoria que é do demônio, né? Ou proveniente da natureza humana, que nós temos aqui falando sobre a natureza humana. A natureza, aqui, na leitura oficial. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. A terrena é a que brota dentro da alma do ser humano, né? E diabólica. E essa é perniciosa, nós sabemos muito bem. O Senhor nos chamou para o bem. Procuremos fazer o bem com amor e com verdade. O fruto da justiça. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Já imaginou essa verdade compreendida e assumida por cada crente onde quer que esteja? Já imaginou o tipo de mundo que teríamos se compreendêssemos as implicações reais dos termos fome e sede de justiça? Tiago diz que o fruto da justiça na vida do crente deve ser semeado na paz de Deus, semeado, espalhado, né? Na paz de Deus. Ele, porém, acrescenta que essa realidade é para os que sabiamente
exercitam a paz. Com sabedoria, exercitam a paz. Não basta apenas ser inteligente. Tem que ter sabedoria para exercer a paz. Viu? Ele, porém, acrescenta que essa realidade é para os que sabiamente exercitam a paz. Em outras palavras, é preciso trabalhar pela paz. Trabalhar pela paz. Há um versículo na Bíblia que nós devemos procurar pela paz na cidade. Somos nós que devemos procurar, né? Tem confusão, tem problema, há facção, há problemas, há conturbações, mas nós temos por obrigação de procurar a paz. O crente é o crente. Não adianta esperar isso do não crente. Não adianta esperar isso do desviado, né? Só se encontra no crente. Procurar a paz. Uma certa vez, há vários anos atrás, um pastor, né? Ele chegou para mim, para a minha pessoa, e disse assim: ô pastor, olha, eu preciso dizer um negócio para o senhor. O senhor está conseguindo dominar essa situação? Está conseguindo dominar esse ambiente aqui tão ruim que o senhor pegou? Por causa da paz, por causa da paz que reina dentro do senhor. Mas isso é para o crente mesmo, não há nenhum elogio nisso aqui. É obrigação, a minha obrigação é ter paz, viver em paz, desfrutar a paz e espalhar a paz, mesmo que o ambiente esteja completamente desarrumado, mesmo que o local esteja completamente desarranjado. É por obrigação. Eu fui chamado para isso. Eu creio em Jesus por isso. E isso é exercitar a fé, e a fé ser demonstrada através das obras, né? Conclusão: a nossa conduta pessoal demonstrará se temos sabedoria do alto, que é pura, que é pacífica, que é moderada, que é tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou se somos portadores daquela nossa própria, né? Que muitas vezes nasce dentro da nossa própria alma, viu? É o resultado, é o dia a dia, é o tratamento aqui entre nós, é que demonstra que tipo de sabedoria que eu tenho, que não tem nada a ver com inteligência, né? Já foi bem explicado aqui. Ou se somos portadores da terrena, animal e diabólica, que produz inveja, espírito faccioso, perturbação e obras perversas. Qual o tipo de sabedoria está presente em sua vida? É a pergunta que é feita, mas que nós devemos responder para nós mesmos. Esse questionamento eu tenho que me autoexaminar, entrar dentro de mim e perguntar: o que é? Qual a sabedoria que eu tenho? Fomos chamados a não tomar a forma deste presente século, mas para isso precisamos da sabedoria que vem do alto. Só assim produziremos frutos que se coadunam com a sabedoria que vem do alto. Busque a verdadeira sabedoria no Senhor com fé, e você será um testemunho vivo do poder de Deus. Aqui está, irmãos, mais uma lição tão preponderante para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, né? Não basta nós dizermos, né, que somos crentes, não basta nós dizermos que somos homens de fé, basta nós trazer cristalino no nosso dia a dia, no nosso respeito, na nossa comunicação, na nossa amizade, tudo isso que aprendemos nesta manhã. Que o Senhor continue nos abençoando através da sua santa e gloriosa palavra, e também crescermos na sua santa e gloriosa palavra. A irmã Vilma
para fazer o... Ah, sim, venha, André. Quer fazer um... Hã? Quer pôr o bolo na cereja? Quer pôr a cereja do bolo? Não. Né? Você foi designada. Não, mas enquanto voltam, né? Eles já estão avisados para voltar? Como que é, irmã Vilma? Pode falar? Pronto. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É que a caneta da irmã tinha caído, eu levantei, aí o irmão falou, o irmão André quer falar, mas graças a Deus, né, irmãos, por essa lição maravilhosa nessa manhã, falando sobre a sabedoria. Eu aprendi alguns anos atrás algo interessante sobre a palavra de Deus ou sobre a vida com Deus. No mundo secular, na escola, as crianças estudam com crianças da mesma idade, aprendendo de um adulto. Crianças estudam com crianças, jovens com jovens, adolescentes com adolescentes, eles sempre aprendem juntos. Mas um homem de Deus falou para mim que uma pessoa cristã, ela sempre aprende com os mais velhos na fé. Na igreja, o ensino da palavra de Deus, ele é sempre mais bem firmado, bem mais sólido por aqueles que já estão há mais tempo na fé. Por isso Paulo escreve a Timóteo, não desprezando os anciãos, mas dando aos anciãos a missão de ensinar os mais jovens a serem crentes. Então o irmão ainda falava assim, você quer ensinar uma criança a adorar a Deus? Coloca essa criança do seu lado, ela observar como o pai e a mãe adoram a Deus, para quando ela crescer, saber como adora a Deus, saber como serve a Deus. E quando eu vi os irmãos aqui com tanto tempo já na casa do Senhor, é muito bom sentar e ouvir os irmãos que já têm experiência na palavra de Deus, na sabedoria. E quando a lição aqui, né, irmãos, para terminar, falando sobre a verdadeira sabedoria, que ela se manifesta na prática. Às vezes, quando a gente fala assim, o irmão precisa ser sábio, quando o assunto é sabedoria, mas quando o assunto é amor, os irmãos vão para casa tendo a advertência de que os irmãos precisam ser amorosos. Quando o assunto é paz, os irmãos vão para casa com a advertência de que precisam ser pacíficos, e assim por diante em todas as virtudes. Mas como eu trabalhei com jovens bastante tempo na congregação, e eu sou de uma família, eu sempre comento com os irmãos, que não tem crentes. Eu fui assim, eu ainda comento com os irmãos, eu fui apanhado ali por Deus, Deus te tirou no meio da família, e falou assim, você vai ser crente, porque meu avô era médium espírita, o meu pai quase foi padre, era muito inclinado ao espiritismo, e hoje ainda não é crente. Então, várias coisas que não são boas na família. E eu vim para a igreja, e eu ia para casa com todas essas advertências. Mas um dia também, ouvindo um pregador, ele disse, irmãos, ao invés de você ficar juntando todas as virtudes que a Bíblia fala e ficar orando para que Deus dê elas, orem tão somente. O último texto aqui que o irmão leu aqui na revista aqui, ó. O Evangelho adverte-nos a sermos mais humanos e parecidos com Jesus. Na verdade, para o ser humano de verdade, ele só precisa ser como Jesus. Não tem como ser humano sem ser como Jesus. Essa é a ênfase. O melhor homem que já existiu na história da humanidade, o mais perfeito, é Jesus Cristo. Que os irmãos possam sair desta manhã dizendo a Deus, Deus, me ensina a ser como teu filho Jesus Cristo. Me ensina a amar como Jesus Cristo amava. Me ensina a ter paz como Jesus Cristo tinha paz. Me ensina a ser amoroso como Jesus Cristo é amoroso. Me ensina a ser misericordioso como Jesus é misericordioso. Não esperemos, irmãos, na igreja, embora a Bíblia, Jesus mesmo disse aos discípulos que eles deveriam ser perfeitos como o Pai é perfeito,
e disse aos discípulos: se nós formos perfeitos, seremos semelhantes a Ele. Muitas vezes, quem chega na igreja como eu chego, quando nós viemos do mundo, você imagina que você vai encontrar várias pessoas completamente perfeitas no comportamento, completamente perfeitas no trato, e quando essas pessoas falham, você fala: mas eu vim para essa igreja, eu pensava que ia ser tão bom, tão certo, o pastor há tanto tempo, às vezes fala essas coisas e nos trata nessas coisas, e assim. Irmãos, muitas vezes nós temos uma mente equivocada do cristianismo. As características mais lindas de Jesus Cristo está em misericórdia, bondade e graça. Se quisermos viver bem na igreja do Senhor, e é o que a sabedoria verdadeira fala aqui, fala de pureza, fala de cheia de misericórdia. Irmãos, ser cristão, ser sábio, não é não ter problemas de relacionamento na igreja, é saber usar o que as Escrituras ensinam para resolver esses problemas. Porque Paulo muitas vezes fala: sujeitai-vos uns aos outros. Por quê? Porque é difícil se sujeitar. A gente quer ser às vezes acima, mas quando ele manda se sujeitar, ele manda se sujeitar. O irmão ensinou sobre o perdão. Até quantas vezes, Senhor Jesus? Até 7, não, até 70 vezes 7. Quer dizer que vir para uma igreja sem esperar ser magoado é ilusão, é utopia. Ser cristão é você ter o quê? Coração misericordioso, entender que o irmão é falho e errou. E graça, o irmão errou, ele merece como o nosso irmão, um safanão, não pisou no meu pé, vai para lá, vou brigar. Ele mereceria isso humanamente falando, mas você oferece graça, você dá a ele o que ele não merece, você dá algo além. Foi o que Jesus fez. Essa é a sabedoria que vem do alto, é oferecer. Então quando você quer ser, não queira os melhores. A gente vê isso, vamos fazer só para terminar, para nossa irmã vir terminando. A sabedoria dos fariseus e a sabedoria de Jesus. Os fariseus eram sábios ou inteligentes, como os irmãos diziam? Eram chamados de mestres. Mas quando Jesus foi na casa de Mateus, o que os fariseus fizeram? O teu mestre come com pecadores? Aí você vê a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria terrena separa: eu sou melhor, ele é pior, ele fica lá, eu fico cá. A sabedoria de Deus, ele vai lá e transforma aquele pecador numa pessoa diferente, porque ela é pura. Ela é pura. Jesus, a pureza de Jesus é tão grande que ele entra no lugar que está sujo, mas ele não sai sujo, ele limpa aquele lugar. Essa é a sabedoria de Deus, irmãos. Então, eu só resumindo para os irmãos aqui o que Tiago, na carta, quando nós estudamos semana passada sobre a língua, não tinha um problema sério da língua, do que os irmãos falando, e o Tiago reprimindo o problema da língua deles. Os irmãos já começam a entender o porquê que ele estava com problema com a língua. A sabedoria que movia a mente daqueles sábios era animal, terrena. E semana que vem, os irmãos vão ver o que eles estavam buscando na igreja. Servindo a Deus com interesses próprios, vendo na fé, vendo na religião, vendo na igreja a possibilidade de se promover e não de realmente sermos servos de Deus, amantes de Deus. O desejo de Deus para nossas vidas é que a cada dia sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nossa irmã Vilma está. Os irmãos, com a paz do Senhor. As crianças não vão subir porque foram cooperar, só tem 2 classes lá embaixo, então as tias pediu que não iam subir. E nem a mocidade estão em aula ainda. Mas vamos, classe Emanuel, matriculado 49, ausente 27, presente 22, visita 11, total de presente 33, Bíblia 32, revista 21, oferta R$ 94,30. Classe Betel, matriculado 44, ausente 21, presente 23, 7 visita, total de presente 30,
Bíblia 28, revista 16, a oferta está junto com a classe Emanuel. Coiononia, matriculado 33, ausente 19, presente 14, visita 5, total de presente 19, Bíblia 18, revista 11, oferta R$ 27,50. Classe dos adolescentes, 45 matriculado, 31 ausente, 14 presente, 3 visita, total de presente 17, Bíblia 9, revista 8, oferta R$ 17,00. Bercinhos de Moisés, matriculado 12, ausente 9, presente 3, visita 1, total de presente 4, Bíblia 1, revista 2, oferta R$ 2,00. Vamos todos juntos falar o texto áudio? Texto áureo. Quem dentre vós é sábio e inteligente, suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3:13. Meus irmãos, hoje, 18 horas, estamos aqui reunidos, é o 5º domingo do mês, né? É um domingo que toda a igreja estará adorando, servindo ao Senhor. 18 horas, estejamos todos aqui para adorarmos o Senhor, nosso Deus. Pastor Joel Amâncio, nos despedindo com esta oração. Glorioso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esta manhã estarmos na tua casa, aprendendo da tua palavra. Senhor, derrama sobre cada um de nós a tua bênção, Senhor, nos acompanhando aos nossos lares, levando-nos na tua paz, Senhor, nos guardando, dando-nos a tua divina proteção. Ó Senhor, para que estejamos aqui à noite, adorando e louvando o teu nome. Pai Celeste, despede-nos na tua paz, no nome precioso do teu Filho, o qual vive para sempre. Amém.